Olá, querido amigo, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. A reflexão de hoje que trago é engano. Fui enganado, e agora? O que eu vou fazer? Alguns usam a expressão comprei gato por lebre, ou seja, fui enganado. E dentro da palavra do Senhor, nós encontramos um personagem que teve uma vida de engano. A palavra de Deus diz que Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus de Abraão fala sobre a fidelidade do patriarca e obediência ao seu Deus. Quando Deus o chamou, ele largou tudo crendo na promessa do Senhor. Quando fala de Isaque, fala do filho, a obediência do filho seguindo os passos do seu pai Abraão. E a bênção que Deus concedeu a Abraão estava sobre Isaque. Mas e Jacó? A palavra de Deus nos diz que Jacó, ele foi um dos patriarcas que mais usou de engano. Ele roubou a primogenitura de seu irmão. Ele enganou seu pai. A vida de Jacó foi uma vida de enganos. Mas tudo aquilo que ele fez, ele recebeu dobrado. Então a reflexão que falo no dia de hoje fala sobre isso. O perigo de nós usarmos de engano e sermos medidos com a mesma medida. Jacó, ele enganou seu pai para receber a bênção de Esaú. Eu imagino a tristeza de Isaque quando descobriu que seu filho o havia enganado. A amargura do coração daquele pai. A tristeza tomou conta do coração de Isaque, pois ele acreditava que Esaú seria o filho da sequência da família. E a palavra do Senhor nos diz que Jacó ele saiu para terras distantes, amando do seu próprio pai, porque seu irmão Esaú queria matar. E aonde ele esteve, ele pagou as consequências daquele engano. A palavra de Deus diz que ele trabalhou pela mão da sua esposa Raquel 7 anos, mas o seu próprio sogro o enganou e ele teve de trabalhar mais 7 anos pela mão de Raquel. Ele foi enganado e esse engano lhe custou 14 anos da sua vida, 14 anos de trabalho por a mão daquela que ele amava. Mas a palavra de Deus nos dá sequência, que quando Jacó ele já era de mais idade, os seus filhos fizeram algo com ele que marcou o coração do velho Jacó. A Bíblia diz que os irmãos de José venderam a José e trouxeram a notícia a Jacó que um animal selvagem o havia matado. Trouxeram a túnica de José ensanguentada. E eu acredito que o desespero do coração de Jacó foi terrível. A dor que ele sentiu por perder o seu filho. E por vários anos, a palavra de Deus nos diz que ele chorava a morte do seu filho. Mesmo não sabendo que era um engano. Então o que eu quero dizer? O engano, ele traz consequências tristes na vida daquele que se atém com esse tipo de desenvoltura. Aquele que usa de engano, ele vai ser medido e pesado com a mesma medida e com o mesmo peso. Por isso nós temos de entender que a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Mas Jacó, aqui ele nos fala da tipologia humana. Abraão
era a tipologia do pai, Isaque, a tipologia do filho, e Jacó, uma tipologia humana aonde se manifesta o agir do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz que Jacó, por um determinado tempo, quando ele quis voltar, ele precisou ter um encontro especial. Alguém veio ao seu encontro durante uma noite no Val de Jaboque, e ali ele lutou para que recebesse a bênção daquele ser tão maravilhoso. E a palavra de Deus diz que ele lutou e a luta dele foi tão grande que ele ficou com uma marca na sua vida. Até o dia da sua morte, Jacó, ele não caminhava mais normalmente, porque ele ficou manquejando da sua perna, pois foi ferido a sua coxa foi deslocada. E isso nos fala do ser humano, que muitas vezes ele quer dar o seu jeitinho para ir se beneficiando de alguma forma, para ir crescendo, para ir despontando, para ir evoluindo, e esse jeitinho às vezes é prejudicial à sua vida espiritual, é prejudicial à sua vida física, às vezes coloca a sua vida física em risco. O engano, ele não traz bons frutos, e Jacó experimentou isso a vida inteira. Eu imagino a dor dele quando recebeu a notícia que seu filho José havia sido morto. Foi uma dor horrível, mesmo ele não sabendo que era engano, ele sentiu aquela dor. E eu imagino quando ele descobriu que seu filho estava vivo, a alegria se misturou com a decepção, por saber que seus filhos haviam mentido há tanto tempo, haviam enganado ele há tanto tempo. Pois a palavra de Deus diz, e alguns estudiosos acreditam, que José, só depois de uma determinada idade que se tornou governador do Egito. Alguns acreditam que com os 33 anos de idade, ele assumiu o governo do Egito. Mas o que eu quero me deter neste vídeo é que o engano, ele é como a erva daninha. Eu enganei hoje, me beneficiei hoje, amanhã vou tentar enganar novamente, para ver se eu consigo mais alguma coisa. E isso não é bom. A palavra de Deus diz que aqueles que usam de engano não prevalecem na casa do Senhor. Mas se ele teve um encontro com Deus, ele muda, porém as consequências dos seus erros ele vai pagar. Com certeza não vai escapar. Então, querido amigo e amiga, eu deixo esse vídeo para você. Às vezes nós sofremos, às vezes nós somos prejudicados em muitas situações, por sermos sinceros, por falarmos a verdade, por procurar agir corretamente. Vamos permanecer assim. É mais fácil você deitar em sua cama, colocar sua cabeça no travesseiro e ter a tranquilidade de dormir, sabendo que a sua consciência, que você está bem diante do Pai, que a tua sinceridade, que a tua fidelidade, ela é real, não está sendo falsa, nem enganosa e nem prejudicial à vida de alguém. Amém? Guarde esta palavra em teu coração. Não vamos fazer igual Jacó. Vamos permanecer firmes, recebendo aquilo que nos é por direito, fazendo a vontade do Pai, agradando a Ele, para não termos que pagar as consequências das nossas falhas. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe essa palavra aí ao coração de alguém, envie
e que possamos continuar sendo fiel ao nosso Deus, sabendo que é Ele que cuida de nós. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Estou esperando o teu comentário. Deus abençoe.